Olá, pessoal. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live. Estamos super felizes em ter vocês aqui com a gente. Antes de começarmos, gostaria de dar boas-vindas e saudar o presidente da OAB São Paulo, subseção do Guarujá, doutor Marcelo Henrique Garcia. E, claro, também quero agradecer a nossa querida presidente da Comissão de Propriedade Intelectual da OAB São Paulo, subseção do Guarujá, doutora Soraya Embaçaí de Melo, por essa oportunidade incrível. Neste momento, vou me apresentar. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Nilmara Dias Passos, sou advogada, pós-graduanda em Direito Societário e Governança Corporativa, sou pós-graduanda em Direito Tributário e Processo Tributário, sou formada pelo Centro Universitário de Brasília, o UniCeub, e sou membro da Comissão de Propriedade Intelectual da OAB São Paulo, subseção do Guarujá. E hoje tenho a honra de ser a mediadora desta live super interessante e polêmica. E já aproveito para fazer um convite a todos vocês. Se ainda não se inscreveram, sigam o nosso canal no YouTube, da Liga Nacional de Propriedade Intelectual. Estamos sempre discutindo temas relevantes e atuais sobre propriedade intelectual com especialistas renomados. Então, não deixem de se inscrever e acompanhar o nosso conteúdo. O tema da nossa conversa de hoje é bastante inovador. Música, IA, direitos autorais, criatividade e desafios na era digital. Na era digital, estamos vivenciando uma revolução no mundo da música, com a inteligência artificial trazendo novas possibilidades e questionamentos sobre o processo criativo. Mas será que a criatividade tem limite quando falamos de IA gerando melodias? E como ficam os direitos autorais nesse cenário onde os algoritmos e humanos são coautores? Essas e outras questões serão discutidas com grandes profissionais da área. Neste momento, tenho o prazer de apresentar e agradecer a presença dos meus colegas que irão compartilhar todo o conhecimento e experiência sobre o tema. Felipe Camelier é advogado, sócio administrador do Camelier Advogados Associados. Ele é bacharel em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e especialista em propriedade intelectual desde 2010. Além de ser pós-graduado em Administração de Empresas pela FGV. Atualmente, Felipe é membro da Comissão de Propriedade Intelectual da OAB São Paulo, subseção do Guarujá. E temos também nossa querida Juliana Cassimiro, advogada, formada pela Universidade Católica de Santos e pós-graduanda em LGPD pela ESA Brasil. Ela é pesquisadora em Direito da Moda e presidente da Comissão de Direito da Moda da OAB Subseção Santos, a OAB São Paulo Subseção Santos. Além de também ser membro da Comissão de Propriedade Intelectual da OAB Subseção do Guarujá. E agora, sem mais delongas, iremos abordar o tema no formato de perguntas e respostas. E você aí, se tiver alguma pergunta, pode ir colocando que nós vamos respondendo durante o percorrer da live. Vamos iniciar com o Felipe. Felipe, como a inteligência artificial está transformando a criação musical e quais são as implicações para os direitos autorais? Bom, a primeira coisa que chama a atenção é a revolução, né, que está acontecendo. Quando a gente fala em direitos autorais, a gente fala sobre uma legislação, pelo menos no Brasil, lá dos anos 90, né? Naquela época, o máximo que tinha era autotune, que pegava uma voz desafinada, que estava desafinada, né, e acabava afinando. Era isso daí, né? Então, essa revolução que a gente tem hoje, pelo que a gente nota nos projetos de regulamentação, projetos de lei, tem um projeto de lei, se eu não me engano, é 2338 de 2023. Se você der uma olhada naquele projeto de lei, você vai ver que não resolve muita coisa, né, com relação a direitos autorais, né? Composição por IA generativa, né, ela pode ser aí uma complementação ao trabalho do artista, né? E tem uma coisa que é meio revolucionária aí. Ao longo de toda a história da música,
os grandes compositores eram grandes estudiosos da música ou pessoas que, de maneira inconsciente, de tanto ouvir, pessoas autodidata, conseguiam criar verdadeiras obras-primas, né? Agora, com relação à IA generativa que nós temos hoje, isso é revolucionário porque qualquer um pode criar música, né? Qualquer pessoa pode criar música, né? E é mais revolucionário ainda quando a gente para pensar na composição por IA autônoma. Existem algumas IAs que não dependem de nenhum tipo de prompt, você não coloca nenhuma informação ali, a música ela é gerada, a música ela tem um grande valor comercial, porque muita gente vai ouvir. E aí? Né? A quem pertence os direitos autorais? Hoje a gente tem nos direitos autorais o direito autoral patrimonial e direito autoral moral. Né? Direito patrimonial pertence à gravadora, qualquer um que tiver ali os direitos sobre aquela música. Agora, e o direito moral? Né? Quando é gerado por uma IA sem interferência humana? A legislação de hoje não resolve e as propostas de regulamentação, as novas legislações também não resolvem essa questão. Né? Eu acho muito legal, Felipe, a gente colocar a questão do que é a IA generativa, né? Para quem está nos assistindo, Isso. a gente está nesse formato de bate-papo, mas trazer para a nossa audiência a questão da IA generativa. Sim. A IA generativa ela funciona mais ou menos o seguinte: você vai lá, entra num site, né, ou baixa um aplicativo, e ali você coloca assim, olha, por exemplo, eu quero, que nem tem um caso ali de um estudioso que fez um teste, ele falou assim, faça uma música sobre o meu cachorro que comeu meu dever de casa e coloca isso no estilo punk rock. Eu ouvi essa música, a música é muito legal. Ele colocou esses prompts, isso é um prompt, é a informação que você coloca para IA trabalhar em cima. E ali você pode falar, deixa mais rápido, deixa mais devagar, deixa mais engraçado, deixa mais triste. E ali a IA, ela vai buscar, através da matemática musical, né, adaptar a melodia e tudo mais de acordo com aquilo que você está pedindo. Então, por exemplo, se você usa um campo harmônico maior, a música tende a ser mais alegre. Né? Se você usa um campo harmônico menor, a música tende a ser um pouco mais triste. Inclusive, tem um vídeo que eu preparei lá para o nosso canal, o vídeo ainda não foi para o ar, né? O vídeo já está pronto, só falta editar. E nesse vídeo eu falo um pouco sobre o tema de hoje, né? Só que à luz da matemática e da história. Eu não falo tanto sobre a parte jurídica, que é o que a gente vai falar hoje. Essa né? é uma questão muito interessante que o Felipe traz, que eu acho que é importante a gente começar, né, falando sobre isso. A gente coloca a questão, a gente está falando aqui sobre música, direito autoral, inteligência artificial, e aí ele traz ainda a questão da matemática. E isso que foi que nos encheu os olhos sobre esse tema, porque eu mesma não sabia, né? Acho que a Neymara também não, sobre a questão matemática da música. Quando eu descobri isso daí, eu também fiquei de queixo caído, porque eu não fazia ideia. Né? A música, só falando aqui bem rapidamente, né? A música ela é matemática pura, e o primeiro a perceber isso foi o Pitágoras, aquele ali do Teorema de Pitágoras, né? Todo mundo teve que decorar isso daí na época da escola. Lembra? A soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa, né? Então, assim, esse mesmo Pitágoras, que ele via matemática em tudo, ele falou, mas será que aquela lira que o pessoal toca, que afina de ouvido, será que aquela lira de 4 cordas, que foi a primeira, né? Depois fizeram de 7 e depois de 12, na Grécia Antiga. Será que aquela lira de 4 cordas, será que tem alguma razão matemática ali? Então ele pegou o monocórdio, que é um instrumento com uma corda só, e ali ele começou a pegar a lira do pessoal ali, os músicos, e começou a tentar encontrar as notas. Ele encontrou. E ele ficou de queixo caído. Foi o primeiro cara a descobrir uma proporção matemática na afinação musical. Então, por exemplo, quando você pega o monocórdio, uma corda só, divide em 4 partes e toca a terceira parte, isso daí é conhecido hoje como quarta perfeita. Né? Então é como se você tocasse o Lá, quem tiver violão aí do lado, pega e faz o teste. Né? Se você tocar o Lá com o Mi, você vai ver que soa agradável.
né? Essa é a quarta perfeita, né? E aí o Lá não é só essa corda que é dividida, os hertz também. Então o Lá tem 440 hertz, o Mi tem 329 hertz nos quebrados. Se você colocar 440 sobre 329 nos quebrados, dá exatamente 4 sobre 3. E soa agradável. Mesma coisa se você fizer, por exemplo, um Si com um Mi. Faz o teste aí. 493,88 Hz do Si sobre 329 vírgulas quebrados Hz, dá exatamente 3 sobre 2. Essa é a quinta perfeita. O pessoal que estuda música sabe disso, né? E é Agora, se você colocar... interessante você falar isso, porque assim, a IA, ela se alimenta de dados matemáticos, né? A base do Uhum, computador, do processamento de dados, ela é matemática. Então, a gente quer trazer isso aqui para a nossa audiência, para ter que uhum, seja entendido o link, né? Entre o que a gente está falando de música, direito autoral, que a gente vai começar a falar, e a parte da matemática. é, Porque, segundo a gente apurou, né, a IA poderia, inclusive, criar uma música mais perfeita do que qualquer outra pessoa. sim, sim. E, por exemplo, se você toca um Fá sustenido sobre Dó, não vai ficar legal. Toca aí. E a razão é 45 sobre 32, né? Então, assim, a gente vê que a IA, ela chegou para ficar na música, não tem o que fazer. Quando a gente descobriu a metalurgia, ninguém voltou atrás por causa das guerras. Quando descobrimos a energia nuclear, ninguém voltou atrás por causa da bomba atômica. E agora que a IA tem os seus riscos, né? Mas não dá para tentar estrangular isso daí. Aí a grande preocupação que eu tenho sobre isso tudo é: será que a gente está diante de um cenário que não tem volta e a gente vai ficar arrastando esse processo, criando todo um atrito para segurar a IA, ao passo que outros países vão soltar um pouco mais a mão e vão ter IAs mais inteligentes do que a nossa, né? Então fica aí essa provocação inicial, né? Juliana, quem é considerado o autor de uma obra musical gerada por IA? O desenvolvedor do algoritmo, o usuário que utiliza a ferramenta ou nenhum dos dois? Bom, pela nossa lei, né, que a gente está falando aqui de direito autoral, vamos trazer um pouquinho para a parte jurídica. Pela nossa lei, a nossa lei brasileira é uma lei de 98, que a gente já tem há algum tempo, a lei de direitos autorais. É, o detentor do direito autoral é uma pessoa física, né? Então, supostamente seria quem deu os comandos para a IA. Ele sim teria o direito autoral sobre aquela música. Mas a gente está vendo, trabalhando assim, com o avanço da tecnologia, possibilidade da música ser criada pela própria IA. Né? Então, a gente vai falar um pouquinho também aqui na live sobre os avanços legislativos no Brasil, nos Estados Unidos, na União Europeia, porque já existe essa tecnologia para que a própria IA faça a criação da música, né? E aí, como é que ficaria? Por isso que é uma live polêmica, não é só no sentido realmente literal da palavra, porque assim, não existe ainda uma solução. Existem estudos, existem pesquisas, mas o que parece é que quando a gente vai estudar esse assunto, quanto mais você corre atrás do assunto, mais parece que ele está na frente. Não é isso, Felipe? Exatamente, exatamente isso. Felipe, as obras criadas por IA são elegíveis para a proteção de direitos autorais? Então, com o que a gente tem hoje, a resposta é um pouco complicada, né? Porque olha só que engraçado, né? A gente tem um sistema hoje que fala sobre a criação do espírito humano, né? Fica toda aquela coisa e tal. Tá, mas e se for um alto envolvimento humano? Se tiver um baixo envolvimento humano? Se não tiver envolvimento humano, a Eu proteção acho vai legal a depender gente deixar disso? bem claro isso, porque na lei de É, direito autoral, né, Felipe, exato. fala muito sobre isso. Como o Felipe colocou, o que é o direito autoral? A criação do espírito humano. Uhum, É o conceito clássico por essência, né? Então, exatamente. quando você traz a tecnologia para isso,
você meio que desmorona o conceito. Sim. E também, isso daí, ó, desmorona, você usou a palavra certa, desmorona o conceito, né? E aí tem uma outra questão que a gente precisa pensar com calma, né? E eu não tô vendo isso acontecer nesse projeto 2338, se eu não me engano o número é esse, né? De 2023, e nem no AI Act, não tô vendo isso daí acontecer, que é o seguinte, o direito patrimonial e o direito moral. Será que a gente não pode começar a pensar em direito autoral sem autoria? Sem autoria. Você tem o patrimônio, mas não precisa ter um autor. Ninguém está falando disso, né? Então, assim... Vamos conceituar isso para nossa audiência, porque às vezes tem algum músico assistindo, tem Ah, alguém que sim. seja da área, acho que é importante a gente falar sobre isso. Sim. O direito autoral é dividido em duas partes. Você tem o direito moral, que é aquele direito de você assinar a obra. Esse direito ele é É inalienável. o pai da coisa, né? A gente ouve muito Exatamente, é o pai da na coisa. doutrina, é o pai da obra. Exatamente. Então, assim, você tem aí esse direito de você assinar a obra, você não vende esse direito, é seu, ponto, acabou. Mas você pode vender o direito patrimonial, que é aquele direito de licença, não sei o que, geralmente não fica com o músico, né? Geralmente ele assina ali com a gravadora, fica com a gravadora e tal. Então, assim, quando a gente está falando em inteligência artificial criando música, do jeito que está hoje, quem vai assinar a obra, né? Fica uma coisa meio solta. Então, talvez seja interessante a gente pensar em direito autoral no futuro, onde você só tem a modalidade do direito patrimonial, mas sem ter necessariamente alguém assinando a obra, né? E isso daí dependeria, por exemplo, dos termos de uso, né? Da plataforma que o músico utilize ou que a empresa utilize, quando a IA gera sozinha a música, né? A IA autônoma, né? Juliana, como a legislação brasileira atual aborda a questão de obras geradas por IA no contexto musical? Bom, a legislação brasileira não aborda. A gente tem um projeto de lei agora tramitando, que vai ser esse 2338, que é o que já vem defasado, né? A gente tem, porque a nossa lei de direito autoral, ela, como a gente colocou aqui, ela fala sempre da pessoa humana como criador. E aí, no que ela vai se utilizar, talvez a gente, se você pensar em uma pessoa humana pura, sem tecnologia, talvez no que ela teve de experiência na infância, no que ela costumava ouvir, é isso que a gente ouve nossos artistas falarem. Puxa vida, quando eu era pequeno, meu pai tinha inspiração em tal artista, e aí eu busquei inspiração nesse jeito. Talvez a gente tenha uma questão disruptiva, porque no futuro as pessoas vão colocar para IA ver qual que é a inspiração, talvez uma questão assim mais de ouvido mesmo, né? Porque a gente sabe que quando a pessoa vai criar a música, ela vai buscar o que ela tem dentro dela e ainda assim, se for criada com a utilização de tecnologia, vão ser os comandos instintivos da pessoa que ela vai colocar na máquina, né? Então, isso a gente está falando de uma interação. Mas, como a gente já colocou aqui também, existe a possibilidade da criação pura pela IA, pela inteligência artificial. E é aí que vai vir o desafio maior. E o que a gente tem visto é que sempre nas discussões sobre isso se fala muito sobre a questão da ética e da transparência. Uhum. Até que ponto, né, o artista vai colocar para o seu público, olha, eu utilizei uma inteligência artificial para criar essa música. Se isso não seria um fator de desabonar, por exemplo, a criação dele, enfim. Aí vem todas essas discussões, né, sobre isso. E Ju, tem O que uma coisa que também. você está pensando? É que eu gosto das discussões do Felipe. São sempre muito ricas. Eu pensei que eu já tô pensando longe quando eu começo a olhar muito pro alto, assim, né? Tem uma questão também que pouca gente está falando, que é o seguinte: ah, mas a IA pega. A IA tá pegando o banco de dados tal daquele artista, não sei o que, tá criando música com base naquilo. Só que é o seguinte, existe uma coisa que já é feita há séculos, né? Que é a modulação musical.
né? Que é, assim, o artista, ele pega uma música, né? É até difícil para um perito perceber que houve aí uma inspiração. O que seria a modulação? Ele pega a música, muda a harmonia da música, muda a tonalidade, começa a mudar. Aí, além da modulação, ele começa a mudar o timbre dos instrumentos, muda a boa parte da melodia, modifica a letra, não sei o quê. Então ele pega uma música e começa a transformar ela em algo diferente. Mas tudo começou com aquilo ali, né? Toda a estrutura tal. Aí, até para um perito, se o trabalho for bem feito, né, digamos assim, até um perito, ele não vai conseguir identificar, tudo começou com aquela música ali, né? Então isso daí já é feito há séculos, né? E a inteligência artificial, ela pode fazer toda essa modulação e todas essas adaptações, alterações e tudo mais, de uma maneira muito mais rápida, muito mais eficiente do que qualquer ser humano, né? E como é que a gente vai descobrir isso? Como é que a gente vai perceber que aconteceu isso? O AI Act, lá da União Europeia, deixa bem claro, ó, ferramenta de inteligência artificial que estiver aqui no mercado europeu, vai precisar informar o seu banco de dados. Vai precisar falar, olha, o seu banco, quais músicas estão ali no seu banco de dados para treinamento da inteligência artificial, né? Então, essa seria uma ferramenta interessante para os artistas, né, para ter ali royalties ou qualquer tipo de compensação, alguma coisa do tipo, né? Só que aí fica também aquela questão. A União Europeia está colocando essas restrições, mas a China não está. Então, assim, a China até tem um projeto aí, mas é bem menos restritivo, né? Então, e o Brasil, poxa, o Brasil, coitado, tá atrás, como sempre, né? Isso tudo. O que a gente vê no nosso movimento é buscar inspiração. Assim como foi na LGPD, em outras legislações, a gente vai correndo atrás. Existe mesmo um avanço maior nos outros países. E uma questão que a gente falou bastante quando a gente estava discutindo o assunto foi a resistência ao avanço, né, da tecnologia. E aí o Felipe muito sabiamente trouxe, eu sou uma pessoa que sou realmente resistente, a gente estava falando sobre isso, eu sou resistente a algumas coisas de tecnologia, e aí ele trouxe aquele exemplo das pessoas que acendiam os lampiões em Nova York, que eu acho que aí ele colocou uma pá de cal na minha resistência, talvez, para a gente poder avançar sobre isso. Se você quiser citar, eu acho muito interessante, de verdade. Foi uma coisa que me... Falei, poxa, foi um divisor realmente... Por que resistir tanto? Uma coisa que pode ajudar a gente. E assim, aqui a gente está falando de música, mas a gente está falando em medicina, em todos os setores, né? Que vai interferir a inteligência artificial. Lá no vídeo ali que eu vou soltar, eu falo um pouco sobre essas histórias, né? Mas só para passar aqui pro pessoal, rapidamente, né? Toda iluminação no século XIX era a iluminação pública, né? Principalmente, era a querosene ou a gás, né? E aí, quando surge a energia elétrica e as lâmpadas elétricas, e o pessoal começa a iluminar Nova York, o pessoal ficou um pouco assustado. O pessoal que acendia e apagava esses postes aí todo dia, então existia uma economia enorme sobre isso daí. O pessoal ficou assustado. Então, teve protesto, o pessoal começou a falar, mas a energia elétrica pode incendiar Nova York e tal. Então, houve muita resistência. E o público, no geral, entrou em pânico. É verdade, vai ficar passando esse monte de fio pela cidade. Boa parte das casas eram de madeira, né? Então, imagina a situação. Todo mundo ficou apavorado. Só que nem eu falei no começo da live, a tecnologia, quando ela surge, ninguém quer voltar atrás, né? Então, assim, a IA, ela tá aí. A grande questão a gente está só no começo da IA. A gente não sabe daqui a 10 anos. Né? A gente nem sabe se o nosso emprego, a gente está falando aqui, a gente não sabe se a gente vai continuar fazendo as mesmas coisas que a gente faz hoje. Né? Talvez a gente não faça. Né? Então, assim, o que eu vejo hoje é um pânico geral diante da inteligência artificial, mas se a gente olhar lá atrás, também teve pânico quando
Os elevadores deixaram de ter o assessorista, viraram automáticos. Teve greve em Nova York também, nos anos 1940. Eu vou falar um pouquinho sobre isso daí naquele vídeo, né? Então, hoje, o que eu acho que a gente tem que fazer é, tá, a IA, ela está aí. Não vamos segurar tanto, vamos deixar correr um pouquinho e vamos tentar trabalhar em cima disso, né? É verdade. Felipe, e quais são os desafios para os artistas e compositores em proteger suas obras diante do avanço da IA? Tá, eu acho que o principal desafio seria a dificuldade de monitorar o uso indevido, né? Lá, de acordo com o AI Act, vai ficar mais fácil lá na União Europeia, né? Aqui no Brasil, se não tiver essa obrigatoriedade em demonstrar num banco de dados quais obras você está usando para treinar a sua IA, fica difícil, né? E aí ela pode facilmente replicar estilos e sons, né? Estilo de música, você não tem direito exclusivo. Você não pode falar assim, eu criei por exemplo, Bob Marley, né? Eu criei o reggae. Então ninguém mais pode usar reggae, né? Não, estilo de música, ninguém tem direito de uso exclusivo. Só que aí fica a questão, toda aquela inspiração, como é que fica? Então essa é uma dificuldade, né? Aquela parte lá da modulação, que eu falei lá no começo, modulação de uma música, modificação da harmonia, timbres e tudo mais, uma inteligência artificial poderia pegar a sua música, fazer isso, você ouvir, falar, então não se parece com a minha música não, né? Toda aquela questão da compensação financeira, né? Eu acho que esse daí é o principal desafio hoje. Você remunerar o artista, né? Eu acho que Você também isso consegue... foi o grande desafio quando se criaram as plataformas de compartilhamento. Se a gente pensar, a gente vem do gramafone, depois vai para os discos, CDs. Hoje em dia, se você for falar com a nova geração, eles nem sabem o que é um CD. Sim. Né? Sim. Então, a fita cassete de gravar, que aquilo lá vou denunciar aqui a minha idade, mas na época aquilo lá era né, Nil? A gente gravava da rádio para ter a música para ouvir. E se a gente pensar no avanço, e aí vem uma plataforma digital, eu acho que também deixar para as pessoas darem uma olhada naquele documentário do Spotify. É muito interessante o processo que eles tiveram e quão desafiador foram as questões jurídicas que envolveram a criação do Spotify, que hoje é uma das maiores plataformas de música de utilização por todos, né? Verdade. Sim. Só para só para complementar aqui, a gente consegue se lembrar lá nos anos 90, início dos anos 2000, que muita gente baixava música pirata no computador, tentaram de tudo para acabar com isso, né? Não conseguiram. O que acabou com esse tipo de pirataria musical? Justamente o streaming, a tecnologia, né? Então, assim, eu tenho uma música limpa, que não tem ruído nem nada, aqui no Spotify, eu pago uma assinatura mensal, né? Se eu não me engano, não foi o Spotify o primeiro, foi o iTunes, eu acho. Mas, assim, então, assim, aquilo sim acabou. Você prefere muito mais pagar uma assinatura, ter acesso a todas as músicas do mundo, praticamente, do que ficar baixando ali e correr o risco de pegar uma música toda picotada, um vírus ou coisa do tipo, né? Então, a estratégia jurídica lá de trás não deu certo. A gente tem que pensar hoje em dia, com essas regulamentações todas, se a gente não está incorrendo no mesmo erro, né? Então, é preocupante isso aí, né? Juliana, como evitar que a IA seja utilizada para reproduzir... foi essa que eu acabei de fazer, né? Não, você não fez ainda. É essa daí. Não, desculpa, pensei que eu tinha feito essa. Como evitar que a IA seja utilizada para reproduzir ou modificar música existentes sem infringir direitos autorais? Bom, em primeiro lugar, a gente vai começar agora a falar um pouco sobre a infração. E qual que é a infração do direito autoral, que é o plágio, né? Quando eu vou lá, eu utilizo da obra de alguém sem colocar o nome daquela pessoa. Então, aí eu estou plagiando, né,
uma obra de terceiro e aí sim estou infringindo a lei de direito autoral. A IA por si só, ela não é um plágio, né? Eu posso buscar lá uma inspiração para um trabalho meu que seria novo. E aí vou misturar com o que eu tenho de experiência. A questão é, o que a gente coloca muito, o que se fala muito, é a questão da transparência e da ética, né? Quando eu coloco para o meu público que eu busquei tecnologias de inteligência artificial sobre aquilo para ter a minha criação. Eu acho que vai muito por aí. Certo. Felipe, quais medidas podem ser adotadas para garantir que artistas sejam devidamente remunerados quando suas obras são usadas para treinar sistemas de IA? Tá. Hoje, com o que a gente tem hoje aqui no Brasil, é bem pouca coisa que dá para ser feito, né? Mas lá a União Europeia, com esse AI Act, aliás, eles são justamente os que estão mais avançados, né, nesse assunto. O AI Act entrou em vigor em agosto desse ano. Vai levar 2 anos para implantar todo o resto, né? Mas assim, as principais medidas, né, para garantir a remuneração, primeiro, segundo o AI Act lá da União Europeia, né? Então, assim, primeiro, transparência no uso dos dados, né? Então, aquilo ali que a gente falou, que precisa demonstrar o que tem ali no banco de dados. Olha, tem esse catálogo. Isso para tudo, não é só para música, né? É para texto, imagem, tudo isso daí, né? E uma coisa interessante é o seguinte: antes existia um entendimento lá na União Europeia de que se está na internet, a IA pode usar para se treinar. Ah, está disponível ao público? Empresa, né, que detém ali toda a tecnologia da inteligência artificial, posso acessar livremente tudo que estiver disponível na internet, né? A menos que eu seja comunicado, ó, não utilize esse site, né? Então, existia esse entendimento. Hoje, o entendimento é o oposto disso. No silêncio, a empresa não está autorizada. Então, ela precisa pedir autorização para os sites para conseguir minerar aqueles dados, né? Para conseguir olhar o que tem ali e treinar a inteligência artificial de acordo com o que tem ali. Então, transparência de dados é o primeiro ponto, né? Segundo ponto aqui seria a proibição do scrapping, né? Sem o consentimento, né? Então, é mais ou menos a mesma coisa, né? O scrapping é a raspagem dos dados. Então, você pega aquilo ali, joga tudo aquilo ali, joga para machine learning, fala se vira, né? Então, essa mineração, todo esse scrapping aí é um outro ponto, né? E também algo que eu achei interessante, pelo menos nesse ponto, né, o AI Act, foi criado o European AI Office, né? Então, com essa entidade, a União Europeia vai conseguir regulamentar e fiscalizar efetivamente o uso da inteligência artificial lá na União Europeia, né? Então, prevê uma série de mecanismos aí para auditoria, para o monitoramento no geral, e o objetivo disso tudo é justamente a remuneração dos artistas, né? Dos autores dos textos e por aí vai. Existe também nos Estados Unidos, né, o escritório de direitos autorais lá dos Estados Unidos, eles também estão trabalhando firme nisso, né, para que realmente exista uma solução para isso. Ainda ontem estava vendo, saiu os 2 Nobéis, que foram 2 pesquisadores em inteligência artificial que ganharam. Um deles, ele era ex-funcionário do Google. Ele pediu o afastamento para que ele pudesse realmente trabalhar com transparência e pudesse falar o que fosse necessário a respeito da IA, né? Porque é o que ele fala, a IA ela veio para ficar, isso já não tem né, tem avanços. A questão é quando a IA vai deixar de precisar do homem para se suprir, para se manter, né? E ele falou que isso não é uma ficção científica, isso vai acontecer.
Então, eu preciso tomar cuidado em todos os sentidos, né? A gente está falando aqui de música, mas é mais abrangente a questão. Sim, eu tenho a impressão de que logo, logo a IA vai estar à frente de uma série de trabalhos que a gente faz hoje, né? Assim, eu fico bem empolgado com isso. Eu imagino que no futuro, boa parte do nosso trabalho, que é um trabalho um pouco mais maçante, digamos assim, a gente vai acabar utilizando a inteligência artificial como se fosse um gênio da lâmpada ali do nosso lado, né? Crie tal coisa, a IA vai criar. Então, assim, eu não vejo com maus olhos tudo isso que está acontecendo. Eu acho que no futuro, dificilmente alguém vai precisar estudar teoria musical, vai virar uma espécie de hobby, né? Que nem, por exemplo, o cara, sei Talvez lá, um fator de diferenciação de um grande artista, hein? por exemplo, exatamente, o cara vai ser admirado porque ele entende e toca o instrumento com as próprias mãos, Uhum. né? Mas assim, eu acho que vai virar uma coisa totalmente assim, diferenciada. Mas a massa das músicas, a massa dos livros, a massa dos filmes, vai ser criada totalmente por inteligência artificial, isso não tem volta, né? Assim como não teve volta uma série de avanços aí, né? Que a gente viu na história da humanidade, né? A gente teve recentemente aquele caso daquele documentário que vai ser lançado agora pela Paramount Plus, Uhum. sobre aquela dupla, Milli Vanilli, que eles foram. Isso a gente está falando aqui não é de IA, a gente está falando dos anos 80. Eles eram dois artistas que gostariam de ser cantores. Eles encontraram um produtor musical que falaram: olha, vocês vão ser cantores. E aí colocaram para eles músicas, né, que estourou, eles sempre fizeram dublagem e depois de muito tempo que o público foi descobrir, então eles falam que eles foram do super sucesso ao fracasso imediato, né? Sendo que um deles faleceu ainda com aquela questão do fracasso e agora o que permaneceu vivo é que está por trás disso para que ele possa contar a história dele. Então, assim, essa questão das intercorrências na música, como em todos os ramos do direito, já acontecem há muitos anos, né? Verdade. Juliana, quais são as implicações éticas do uso de IA para recriar vozes ou estilo de artistas falecidos? Então, essa é uma questão também que a gente traz, muito impactante, por quê? Porque envolve muito a questão ética, né? Eu estava comentando com os meus colegas que eu mesma, uma certa vez, estive num show da banda do Elvis Presley, então era a banda dele original tocando, e ao fundo existia a imagem dele com a voz dele. Então a voz era dele, gravada, né? Da pessoa falecida, então usava-se a imagem e usava-se a voz. E o repertório mesmo era tocado pela banda ali em tempo real, em tempo ao vivo. Uhum. Isso, na época do Elvis, não se pensava, né, em inteligência artificial, em recriação, uma construção de um espetáculo nesse formato. Então, não acredito que a contratação de um show desse, a formatação jurídica de um espetáculo como esse, remunerou a família dele pelos direitos autorais que ele tinha, de imagem, inclusive, né, principalmente. Mas existem já artistas, por exemplo, a Madonna, já deixando expresso, claro, em cláusula testamentária, de que não gostaria de que sua voz fosse reproduzida ou que a sua imagem fosse reproduzida. Então, também são construções que vão surgir, né? São questões jurídicas novas que vão surgir e agora a gente já tem esse conhecimento mais avançado do que, por exemplo, na época do Elvis Presley, mas agora a gente já tem esse conhecimento, a gente vai poder dispor da nossa vontade. Sim. Tem essa questão de artistas falecidos, né? Tem uma coisa que é bem, bem curiosa, né? Porque assim, quando a gente pega, por exemplo, muitas vezes um artista morre e deixa gravado na fita, né? Antigamente era fita, né? Deixava gravado a voz dele ali. A música Free as a Bird dos Beatles, na verdade,
ela foi gravada num desses gravadores aí, bem amadores, na voz do John Lennon, e muito tempo depois que ele morreu, se não me engano, nos anos 90, é que a banda pegou aquilo ali, né, o resto da banda pegou aquele áudio e criou uma música em cima daquilo e lançou. Agora, assim, nesse ponto, é a voz do John Lennon. Não tem como contestar, né? É a voz dele, a letra é dele, a melodia é dele, né? Quer dizer, claro que o Harrison colocou ali solos e tudo mais, que não estava previsto, mas toda a estrutura foi do Lennon, né? Agora, quando a gente fala inteligência artificial, só pegando o estilo do timbre da voz, o estilo que a pessoa costuma cantar, e aí em cima disso criar uma letra nova, vai saber do que essa letra vai falar. Às vezes a pessoa tem um posicionamento político A e o pessoal cria uma letra para definir um posicionamento político B. Né? Uhum. Será que isso daí seria ético? Né? Ou, aí eu pergunto também, será que aqui o John Lennon não guardou aquela fita porque falou, não, tá uma porcaria, vou jogar fora, esqueceu no armário, falou, não quero que isso daqui vá pro público. Aí vai lá, os herdeiros pegam e lançam. Então, assim, Uma essa é uma forma de você questão muito monetizar, delicada. né? Uma lembrança. Exatamente. Não dá para saber, o artista morreu. Então, assim, essa é uma questão que eu acho que também não tem, com a legislação atual, já não tem muita solução, né? Vai da cabeça do juiz. E agora, com inteligência artificial, a coisa se complica, né? E também as regulamentações todas aí que a gente está vendo, ninguém está falando disso, né? Eu acho Então fica aí um problemão, interessante né? agora a gente trazer aquele exemplo do timbre, daquela jurisprudência do timbre de voz, que, É, do Sidney é, Magal. O Sidney e Magal, é, exatamente essa pergunta que eu ia fazer agora para o Então, Felipe. puxa vida, desculpa. Como a IA pode influenciar o conceito de originalidade e criatividade no processo de composição musical? tá. Eu acho que a influência ela é brutal, né? Na verdade, é uma revolução que está acontecendo hoje, né? Para mim, está pau a pau com a primeira e a segunda revolução industrial, isso que a gente está vendo, né? Daqui a 200, 300 anos, o pessoal vai olhar para essa época como uma época revolucionária, né? Eu acho que a influência que a IA pode ter no conceito de originalidade e criatividade é algo que a gente ainda não vê, né? Mas, assim, a IA é matemática pura, pode criar verdadeiras obras-primas, sem nenhuma interferência humana. Como é que fica isso daí? O que é original? Esse conceito do original. O que é original? O que é a criatividade? O que a gente tem hoje na lei não resolve essa questão, né? Então, assim, eu acho que a gente está muito atrasado nisso. No dia que a gente perceber, a gente vai estar atrasado de novo, porque a IA daqui a 5 anos vai estar muito diferente do que é hoje. De 5 em 5 anos, a gente vai ficar correndo atrás do próprio rabo, na minha opinião, sobre isso daí. O trâmite que a gente tem hoje numa Câmara, num Senado, aí vai para a estação do presidente, aí volta para a Câmara, se o Senado modificar alguma coisa, tudo isso daí é lento demais perto da IA, né? Você Então eu estava acho que falando a de influência... revolução industrial, dos avanços, né? Eu estava comentando com eles que quando semana passada eu tive num lançamento e o ministro, o doutor Luiz Roberto Barroso, ele falou, né, que o telefone fixo demorou 75 anos para chegar a 100 milhões de pessoas. O celular demorou 16 anos para chegar a 100 milhões de pessoas. A internet, 7 anos para chegar a 100 milhões de pessoas. E o chat GPT, 2 meses para a gente chegar em 1 milhão de pessoas. 100 milhões de então, pessoas, desculpa. em 100 milhões. 100. Então, isso daí a gente está vendo uma curva exponencial aí, né? Sim. Então, como que a gente, com um trâmite legislativo lento pra caramba, como que a gente consegue ter a pretensão de falar esse texto vai resolver, né?
Não sei, não sei. Acho que não resolve, né? Então, a grande influência que eu acho que a IA pode ter, não só no conceito de originalidade e criatividade, seria influenciar todo o conceito que a gente tem sobre o nosso processo legislativo, né? Porque hoje a gente está falando sobre música, está falando sobre texto, sobre imagem. Daqui a pouco a gente vai estar falando sobre relações de trabalho, né? Daqui a pouco a gente vai estar falando sobre questões de saúde, né? Saúde mental também. E aí, a gente vai ficar preso nesse processo lento que existe no nosso legislativo, né? Talvez tudo isso mude por conta da IA, né? A gente já sabe que na China, os robôs que assistem os corredores dos quartos, as pessoas, né, são robôs, não são pessoas. Eles vão lá, Uhum. cumprimentam o hóspede, perguntam o que eles precisam, e você ali se comunica, faz a sua interação com o robô no corredor do hotel. Então, assim, pode ser uma coisa que não chegue ainda para, não seja a nossa realidade, mas é a realidade já de um grande mercado. É verdade. Daqui a pouco tá aqui já. Daqui a pouco já tá aqui. Colegas, lembrando que está faltando 13 minutos para uma hora de live, viu? Juliana, quais são os riscos de violação de direitos autorais ao usar ferramentas de IA que emulam estilo de outros artistas? Então, esse grande risco é você incorrer no crime de plágio, né? É o que a gente estava falando. Você violar o direito autoral de alguém que o detenha, e aí a pessoa se sentir lesada na utilização daquela obra por outra pessoa, e nesse processo tem havido a interferência da IA. Então, essa é a grande questão, a proteção mesmo do direito autoral, né? A proteção do pai da obra. Uhum. Tá falando sobre isso. E tem estilos e estilos, né? Porque alguns estilos você percebe que é quase um copiar-colar. Um fica copiando e colando o outro. Aí você Uhum. fala assim, essa banda aqui, ela parece com aquela outra, aqui parece com aquela outra, aqui parece com aquela outra. Agora, alguns artistas são, assim, é aquele cara ponto acabou. Por exemplo, a guitarra do Jimi Hendrix, aquele cara é de outro planeta, né? Então, assim, ninguém toca igual a ele. E quem tentar tocar igual a ele, todo mundo vai perceber. Falei, ih, o cara tá, assim, tá tentando dar uma de Jimi Hendrix, né? Uhum. Então, assim, nesse caso de você utilizar aí uma ferramenta de inteligência artificial para imitar o estilo de uma massa de artistas, eu acho que é diferente do que você imitar o estilo de um artista que foi totalmente disruptivo, como foi o caso do Hendrix, o caso do Pink Floyd, né? Também totalmente disruptivo. Chuck Berry, né? Foi totalmente disruptivo. Elvis Presley, que foi falado mais cedo aqui pela Ju, né? Então, assim, eu acho, aí fica aquela questão, fica a critério do juiz. E tudo que fica a critério do juiz, na minha opinião, traz aí uma certa insegurança jurídica. Eu, Então, eu, eu, eu- eu queria fazer uma reflexão, eu vou deixar aqui, claro que a gente vai falar mais um pouco, mas eu queria chamar, que tá vindo na minha cabeça. Será que existe uma criatividade, uma composição, uma criatividade que seja pura, genuína? Porque a gente sempre vai ter inspiração em alguma coisa. uhum, o Eu fico processo pensando, se eu criativo, estivesse presa numa ilha e nunca tivesse tido contato com ninguém, ainda assim eu teria inspiração da natureza, do som da natureza. Verdade. exatamente, exatamente. Esse é um bom questionamento, hein? Fica aí para o pessoal pensar. Felipe, como a indústria musical está se adaptando para incorporar a IA de maneira que respeite os direitos autorais? A inteligência artificial na música, ela chegou para ficar, como foi dito mais cedo, né? Só que as gravadoras, elas já utilizam tecnologia há muito tempo, né? Então, quando surgiu o autotune, o, muita gente não sabe, mas tem muito artista lá de trás que, meu, o cara não sabe cantar, totalmente desafinado, e já existiam ferramentas aí, não igual que a gente tem hoje, que é digital, né? Mas o pessoal conseguia dar uma disfarçada na voz do cara para parecer um pouco mais afinado, né? Então, assim, a tecnologia sempre esteve na mão das gravadoras, né? Agora,
Com relação aí a respeitar os direitos autorais, assim, a gente está falando muito de IA que cria música, mas também existe IA que detecta plágio. Isso já existe, né? Então, assim, essas gravadoras estão utilizando esses sistemas para detectar violações, né? Principalmente nas plataformas de streaming. Se você subir um vídeo hoje, por exemplo, para o YouTube, e você der uma mexida numa música, e você sobe aquilo ali, você vai tomar um strike, né, do YouTube. O YouTube vai remover o seu vídeo da plataforma ou desmonetizar o vídeo, né? Então, essas ferramentas já existem, né? Só que aí é uma corrida de gato e rato, porque vai ter a IA generativa querendo disfarçar cada vez mais, e vai ter essas IAs que detectam plágio correndo atrás, né? Então, a indústria da música já está investindo pesado em tecnologia para detectar esses plágios, né? Só que outro ponto também que é interessante são os novos modelos de licenciamento, né? E compensação. Então, por exemplo, uma coisa meio besta aí, mas você poderia licenciar para o TikTok musiquinha de fundo, você a sua música, né? Mas isso daí tem muita gente fazendo já, muito adolescente Uhum, criando para poder. E vende essa exatamente. melodia. Isso daí é Exatamente. uma realidade de adolescente, hein? Sim, sim. O pessoal está Imagina as ganhando pessoas que já dinheiro com isso, né? trabalham com isso. Sim, sim. Tem aquele outro ponto ali que é o dever de transparência, que a gente já falou lá atrás, né? E todos aqueles desafios que a gente tem para definir quem é autor, quem não é. Então, tudo isso daí, a gente está diante de um cenário que daqui a 10 anos, quando a gente olhar esse vídeo, a gente vai falar assim, nossa, o pessoal não fazia a menor ideia do futuro mesmo, né? Porque basta a gente olhar os nossos regulamentos, os nossos É projetos de verdade. lei, É né? verdade. A gente não está acompanhando, né? Então, assim, a indústria da música, ela está tentando, né? Principalmente com essas ferramentas que a gente já levantou aqui. Mas eu acho que essa briga ainda vai muito longe. Juliana, quais são as melhores práticas para os artistas que desejam utilizar IA em seu processo criativo sem comprometer os seus direitos autorais? Bom, o que a gente falou bastante aqui é a questão da transparência e da ética, né? Que o artista seja transparente, ético, o que ele está fazendo, e que ele use a IA, não é uma questão de melhorar, né, piorar a questão da criação dele, mas que ele use essa IA como uma ferramenta, né? Que ele possa ter controle sobre o processo criativo dele. E aí sim garantir para ele, pessoa física, que é o que a lei ainda determina, a questão do direito autoral. Sim, perfeito. Felipe, como a IA está sendo usada para monitorar e combater a pirataria musical? É que nem aquele ponto que a gente levantou lá atrás, né? A identificação de músicas pirateadas. Assim, como a música ela é matemática, é fácil de você perceber esse tipo de coisa, né? Aí vai do poder de processamento de dados da ferramenta que o artista ou que a gravadora vai utilizar para conseguir entender ali aquela fórmula matemática e falar, opa, tá violando aqui, ó, do meu artista, né? Essa questão toda de plágio, na verdade, o pessoal antigamente falava, oito compassos, né? Quando existe a mesma melodia por 8 compassos. Isso daí já foi uma crença, lá atrás, né? Quando você pega, por exemplo, um lick, que é uma sequência pequena de notas que você pode tocar no piano, na guitarra e tal. Essa sequência pequena já tem muita gente que entende que, na verdade, não tem muita originalidade ali, né? Então, você não existiria aí um plágio de um lick, por exemplo, só se ele for totalmente marcante, né? Então, como que a gente vai monitorar a pirataria na música usando a matemática? Por isso que é da importância de a gente entender que música é matemática, né?
diante de um cenário onde você tem uma corrida de gato e rato, né? Então, eu acredito que o que vai acabar acontecendo no futuro vai ser algo muito parecido com o que a União Europeia está fazendo, que é, olha, banco de dados aberto para todo mundo ter acesso e falar, ó, peraí, a minha música está lá dentro, não é para ter não, né? Mas fica aquela questão, e os países que não tiverem essas restrições, será que não vão sair na frente? Então, é um equilíbrio bem complicado isso daí, né? Essa é a pergunta de milhões, né? Qual vai ser o futuro da inteligência artificial, a regulamentação dos direitos autorais, que seria nosso grande questionamento aqui, a questão do avanço da tecnologia sobre tudo isso, e como proteger o artista, né? Que é o grande valor dessa história toda. Sim, Nós, como cidadãos, a proteção dessa criação do espírito, que seria o direito autoral. sim. É verdade. Como já estamos com quase uma hora de live, vamos para a nossa última pergunta. Juliana, quais são as perspectivas futuras para a regulamentação de direitos autorais no contexto da música e da inteligência artificial? É o que a gente já falou aqui, a pergunta de bilhões, né, Nil? A gente está aqui falando sobre essa questão do futuro da IA, do direito autoral, e a União Europeia com o avanço dela, e os Estados Unidos também. A gente tem a questão também da China, que é um país um pouco mais liberal em relação a isso, digamos assim, se eu não Uhum. estiver falando coisa errada, mas a gente sabe que ali parece que às vezes corre mais solto, não só na música, mas na questão de todos os setores. E aí a regulamentação mesmo, né? Como é que isso vai ser feito? Se é que é possível, como é que vai ser? Se é que é possível, e assim, eu posso aqui falar uma coisa meio bizarra, mas assim, eu fiz um teste no ChatGPT que me ocorreu. Eu falei, meu, será que no futuro a gente não vai ter deputados e senadores? A gente vai ter uma espécie de inteligência artificial que vai votar de acordo com das vontades do povo colocadas, por exemplo, numa espécie de caixinha ali do gov.br, sei lá, alguma Seria coisa do tipo, a aí vai vontade tirar do povo pura, né? algo próximo da democracia ateniense. Uhum. Então, assim, imagina que você coloca ali no gov.br as suas vontades, ou você vai recebendo enquetes ali e você vai respondendo, né? Uma inteligência artificial poderia criar um projeto de lei, e eu fiz um teste no chat GTP. Eu coloquei assim, eu coloquei um cenário hipotético, ó, tá acontecendo esse problema, tá? Eu criei ali uma espécie de distopia, né? Assim, resolva com um projeto de lei com no máximo 3 ou 4 artigos, né? E ali veio uma resolução interessantíssima. Eu falei, caramba, negócio rápido assim. E então, assim, eu vejo, posso estar sendo bem, assim, estou viajando na maionese, né? Assim, eu vejo que no futuro a gente vai acabar utilizando a inteligência artificial no processo legislativo, né? Justamente para conseguir acelerar esse trâmite todo, né? Porque do jeito que está hoje não vai rolar, né? Então, assim, a perspectiva futura para a regulamentação, respondendo a pergunta, né, dos direitos autorais, para mim, perspectiva futura no geral, mudança do trâmite da lei no geral. Isso que a gente está vendo hoje vai ser visto como algo bem antigo daqui a uns 40 anos. Não vou falar daqui a 10 anos, não, daqui a uns 40 anos. Ah, foram perguntas bastante interessantes e que a gente vai levar para o travesseiro. Bom, pessoal, chegamos ao fim da nossa live. Quero agradecer de coração a todos vocês que participaram e nos prestigiaram com a sua presença. Se porventura restou alguma pergunta, pode enviar por direct, que os nossos expositores vão estar à disposição para poder esclarecer. E mais uma vez, faço um agradecimento especial à doutora Soraya Embaçaí de Mello pela oportunidade de estarmos aqui hoje. E, claro,
Um agradecimento muito especial aos meus colegas Felipe Camelier e Juliana Cassimiro pela brilhante explicação e por compartilharem tanto conhecimento conosco. Mais uma vez, peço que, se ainda não se inscreveram no nosso canal, ficar de olho, se inscreverem e ficar de olho nos próximos conteúdos, que sempre nós vamos estar trazendo temas super atuais sobre propriedade intelectual. Desde já agradeço, boa noite a todos e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.